Obrigada, Yara. Obrigada, Adriana. Obrigada, Zé, pelo convite, né? Eu sou a Aline Tavares, eu sou mestre em Antropologia Social pelo PAGU, e eu também faço parte de um coletivo de mulheres chamado Coletiva das Vadias, que é um coletivo aqui de Campinas, né? E tem mais representantes aqui na plateia. Nós somos um coletivo de mulheres jovens, assim, que nascemos um pouco do movimento da Marcha das Vadias no Brasil, mas criamos uma identidade é, própria e desenvolvemos projetos na cidade de Campinas e região junto a mulheres de movimentos sociais, mulheres populares e mulheres prostitutas, né? Então, eu recebi o convite da Adriana e da Yara para estar aqui presente coordenando essa mesa e me sinto honrada pensando que eu, enquanto jovem feminista, né? Não sou tão jovem segundo a ONU, mas eu me sinto jovem. Ou melhor, então eu sempre falo, a minha trajetória jovem no feminismo, eu me sinto muito honrada de estar participando desse espaço do PAGU, que para mim é um ícone da formação de um pensamento feminista nacional. Bom, e para compor a nossa mesa agora, eu queria convidar à mesa a professora Eleni Varricá. Ela é... Eleni Varricá é professora de Estudos de Gênero e Teoria Política Moderna na Universidade de Paris 8. É também professora pesquisadora do Grupo Gênero, Trabalho e Mobilidade do Centro Nacional de Pesquisa Científica, na França. Também gostaria de convidar a professora Lia Zanota Machado, que é professora titular de Antropologia na Universidade de Brasília. Foi conselheira... Tudo bem? A Lia foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos da Mulher e membro do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Boa tarde, professora. Boa tarde. Também gostaria de convidar a nossa pesquisadora, Carolina Branco de Castro Ferreira. Carolina é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, é pesquisadora colaboradora associada do PAGU e é também ativista feminista wiki de internet. Boa tarde a todas. Eu queria propor como dinâmica para a gente uma apresentação de 20 minutos, né, para cada palestrante, e para que nos reste pelo menos uma hora para que a gente abra o debate para os palestrantes, para enriquecer um pouco esse nosso momento. Gostaria de chamar também Michel, que vai ser o nosso tradutor, né? Michel Louis, que vai ser o nosso tradutor aqui da fala da Eleni Varricá. Obrigada. E, bom, a dinâmica que a gente pensou é 20 minutos de apresentação, a gente vai começar com a professora Eleni Varricá, depois passar para a Lia, e, por fim, para a Carolina Branco. Tudo bem? Bonjour, je suis désolée de ne pas pouvoir parler en portugais, j'ai très honte, mais c'est la faute de mon mari brésilien qui ne me parle pas portugais, mais je comprends. Je voulais d'abord remercier chaleureusement les organisatrices de ce colloque et toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible, et je sais qu'il y en a beaucoup, et vous dire ma grande joie d'assister à cet événement des 20 ans du Nucleo PAGU. Moment de joie, mais aussi d'émotion, et plus que d'émotion, de ce qu'on appelle ici saudades. Cela fait 26 ans, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, il y avait une grève comme aujourd'hui,
Et comme le sujet de mon cours était sur les dissidentes féministes de l'utopie socialiste en 1830, ça date, le cours fut autorisé comme une activité de grève, je pense grâce à Elisabeth Lobo et Marco Aurelio. Et le cours donc avait été proposé comme une activité de grève. Et c'était génial. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le monde était là, et, puisque c'était la grève. Et là, dans ce cadre, j'ai fait la connaissance de plusieurs des amis qui sont ici aujourd'hui. À cette époque, c'était, je pense, en 1888. Donc, certains des amis qui sont là et qui ont été vraiment les chevilles ouvrières de ce labo à qui je tiens beaucoup, aussi bien donc émotionnellement que intellectuellement, je les ai rencontrés là. Nous passions des heures à discuter passionnément avec Elisabeth, Adriana, plusieurs autres, des archives du féminisme, des archives potentielles du féminisme qu'on pouvait fabriquer, du bien fondé de la notion du patriarcat, ou du mal fondé d'ailleurs, de la schizophrénie impliquée de faire partie du mouvement féministe autonome en même temps qu'être militant de gauche, et enfin du concept de genre qui semblait introduire une belle pagaille, pagunza, dans une pensée académique et militante qui, pour reprendre les mots d'Elisabeth, parlait du masculin et du féminin comme un rapport exclusivement techno-organisatif. Elle parlait notamment de la division sexuelle du travail. Et c'est là où j'ai entendu pour la première fois formuler l'idée, le rêve de la création d'un centre de recherche féministe, mais aussi de Pagou, dont j'ignorais le nom et la vie. Et je me rends compte aujourd'hui combien ces échanges et ces interrogations partagées ont laissé une marche durable sur mon travail, les choix théoriques et politiques du féminisme, la transdisciplinarité qui pousse à l'indiscipline face au domaine de savoir bien garder, à la recherche de savoir de la frontière et à la frontière, des concepts d'articulation, articuladores, disait Elisabeth, qui rompent avec les dichotomies entre objectivité, subjectivité, idéal, matériel, conditions de vie et représentation, etc., etc. Pour les plus jeunes féministes, peut-être c'est de l'archéologie, mais vraiment de la vraie archéologie. Mais ces dichotomies étaient au cœur de toutes les batailles que le féminisme, aussi bien politique que théorique, donnait à cette époque-là. Et alors, c'est sous cet angle que je voudrais aujourd'hui revenir sur le rapport entre féminisme et genre, qui est le titre de cette séance. J'avais envoyé il y a plusieurs mois un brouillon d'un autre texte intitulé « Le paradoxe de Fourier », mais en lisant le titre de cette première partie du programme, j'ai refait le texte en gardant la même préoccupation qui est que devient le féminisme aujourd'hui dans une Europe autoritaire où le sexisme et l'homophobie deviennent de plus en plus le ciment, le point de rencontre, je dirais, de l'adhésion de larges couches de la population à des courants, des idées et des pratiques politiques islamophobes, racistes, nationalistes, voire ouvertement néo-nazis, qui, et c'est ça qui est intéressant et que je voudrais adresser, qui vont de pair avec un discours de modernité, de modernisation et même parfois d'égalité de sexe, voire du féminisme. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais quand même. De l'eau. Alors, c'est quoi le... J'arrive.
c'est quoi le paradoxe de Fourier? Au début du 19e siècle, comme vous savez, Século XIX, como você sabe, Fourier, esse socialista utópico, cette figure de l'utopie socialiste, avait tinha écrit que le progrès des escrito femmes vers la que liberté o progresso était das la mesure mulheres du progrès social. em Bien direção sûr, à une idée liberdade qui avait repris é a Lumière, medida do progresso social. et qui n'était pas, É uma ideia que qui vinha n'était pas do dépourvue iluminismo. quand même d'un certain orientalisme. Mas tinha um certo orientalismo, Puisque, l'Europe était considérée já que a comme Europa era vraiment, à considerada l'époque, comme le comble de la liberté o des femmes. máximo da liberdade das 2 siècles mulheres. plus tard, et sous les, 2 séculos mais effets, tarde, sob o efeito d'un racisme de néocolonial um qui se racismo développe en neocolonial Europe, que se desenvolve na Europa, l'hétéronomie des femmes, a heteronomia das dont le mulheres, féminisme a montré qu'elle est constitutive que o feminismo des partages mostrou fondateurs que é politiques, fundadora das bases do considérée político, comme é l'apanage considerado exclusif como unicamente o de cultures apanágio arcaïques, de culturas de arcaicas, preferência de muçulmana, preferência pas seulement. muçulmanas, mas não só, como, disons, digamos, enfin, en tout cas, des éléments elementos, et des atitudes qu'on associe, associadas à la domination de genre à et qui dominação sont de liées avec cette gênero population. e que Le são féminisme est caracterizados assimilé como parte non dessa pas au degré população. de la liberté Então, o et feminismo de assimilado l'auto-émancipation, não ao grau de de la autoemancipação modernisation e de des liberdade rapports, das mulheres de l'auto-émancipation, e da autoemancipação, mas de la modernisation des rapports. modernização das relações entre homens e mulheres. Je parle donc du Falo, féminisme portanto, dans le grand public, dans do les feminismo médias, dans ce qui est dos meios de le comunicação, sens commun, do grande público, au sens chamado du terme, sentido au comum. sens de tous les jours, Chamado et au sentido sens, par comum. exemple, Stuart Hall, ou É o que Gramsci Stuart Hall ou Gramsci au sens designavam como sentido comum, entre aspas. Alors, Então, et par une curieuse donc, por inversion de la uma célèbre curiosa maxime de inversão Fourier, da máxima de on n'a Fourier, plus besoin de démontrer le progrès já não há des necessidade de femmes vers la demonstrar liberté et que é l'autonomie, o progresso das confirmer mulheres le progrès em social, relação pas besoin d'autre à autonomia preuve e à que la liberdade. doxa, selon A laquelle única prova notre é a modernité doxa, est en elle-même segundo a qual a la nossa liberté. modernidade ocidental já é por si mesma Bom, donc, a liberdade das mulheres. En fait, c'est ça le projet initial, donc d'où le paradoxe de Fourier. Esse é o si vous voulez, paradoxo que eu chamo paradoxo qui, de Fourier. en fait, voulait attirer l'attention sur les Queria effets de chamar a atenção sobre os efeitos de normalização e a dinâmica de integração des exigences féministes das exigências feministas nas lógicas políticas e as normas estabelecidas, e chamar a atenção também sobre a dificuldade de inventar e promover outras normas, o perigo de nadando no sentido do mainstream, da posição dominante. São as versões mais conhecidas das políticas sociais do conceito de gênero. Muitas vezes significa simplesmente as mulheres. Na Europa hoje significa, às vezes, uma preocupação pela igualdade dos sexos, etc. Por que eu digo isso? Para dizer que como pensar essa situação que vem todos os dias na cara, que não esperávamos há 20 anos atrás, como temos que repensar o gênero, temos que repensar o conceito de gênero. Que oração? Quanto tempo tem? 12. Ça va, 12. Je donne quelques exemples. Vou dar alguns exemplos de cette aporie. Dessa aporia, desse paradoxo. On sait, par exemple, por exemplo, si je veux prendre un exemple, vou tomar um exemplo extremo, em todos os sentidos da palavra. Marine Le Pen, dirigente do partido de extrema-direita, querendo criar uma nova imagem em relação à sua tradição nazista, fascista, da qual ela jamais se separou,
do ponto de vista dos seus colaboradores, ela resolveu subitamente se interessar pela liberdade das mulheres quando ela é ameaçada pelas hordas, entre aspas, de imigrados arcaicos que recusam a laicidade republicana, violam nossas mulheres francesas brancas. Inversamente, se ouve em várias democracias do norte da Europa, que era o modelo da democracia social, se vê feminista, social-democrata, participar em campanhas islamofóbicas em nome do feminismo e da liberdade das mulheres. De que mulheres se trata? Essa é uma das perguntas nesse trabalho de repensar o gênero. Uma das perguntas que estava presente desde o começo, já nas discussões dos anos 80, sobre a importância da pluralidade das experiências de mulheres. Eu me lembro as traduções, as definições da experiência em E.P. Thompson, as críticas feministas a E.P. Thompson por crítica de John Scott, que abriam nessa elaboração do gênero a possibilidade de levar em conta que uma mesma estrutura dá lugar a vários tipos de experiências e não há uma só experiência das mulheres, nem uma só experiência das mulheres operárias. Quais são? De que mulheres, então? O exemplo do véu, da lei que proíbe o uso do véu, as mulheres que proíbe as meninas irem à escola com um símbolo da sua religião muçulmana, que é o véu sobre os cabelos. Et qui, bien sûr, pour la plupart des féministes, est un signe de soumission. En tout cas, pose problème. Bon, moi, je viens mas, de qualquer maneira, é um problema. Eu venho do Mediterrâneo, eu também não gosto do véu, mas também não gosto de ver a cruz nas escolas, a cruz católica nas escolas da Alsácia. Somos leigos, supostamente. Quem são essas mulheres que devem ser protegidas? As mulheres que devem ser protegidas, em geral, e que merecem a proteção, segundo esse discurso, são as mulheres as mulheres brancas que estão em perigo, supostamente. Isso cria, isso introduz um antagonismo no interior do movimento feminista e além disso, coloca a questão da igualdade e da liberdade. Qual é? O que significa a emancipação das mulheres? Se ela não significa a autoemancipação. Quem vai decidir o que é a liberdade das mulheres? Sabemos, como dizia Virginia Woolf, Oxford e Cambridge, as grandes universidades, estão cheias de livros que explicam o que são as mulheres, o que elas precisam, o que é a sua liberdade. Quem vai decidir o que é a liberdade para cada mulher? Esse problema se coloca de maneira urgente sans doute partout dans le monde. No mundo inteiro, mondialisé est traversé par des hiérarchies o mundo inteiro é atravessado por hierarquias de classe, hierarquias geopolíticas, de raça, de genre, de gênero, de sexualidade, etc. Et je pense que c'est une question très cruciale qui se pose, decisiva, que se coloca, qui en fait est au cœur, encore une fois, no centro, no coração, de la conceptualização, de certaines conceptualizações do gênero,
considérer le genre non seulement comme le masculin et le féminin, la différence des sexes, ou même la construction sociale des hommes et des femmes, mais qui considérait le genre, comme il vient d'être dit, comme un principe fondateur, comme un principe d'ordre, comme un principe fondateur de l'ordre politique et social, qui est fondé sur une classification arbitrária, sur un principe classificatório que divide a humanidade em dois, en lui assignant des territórios pré-estabelecidos de uma forma hierárquica, naturalmente, como todas as categorizações. Daí a questão da autoemancipação. Penso que é uma questão muito importante, porque ela está no coração, das divisões hoje do movimento feminista, dos movimentos feministas que eu conheço. Estou falando da Europa, dos países que eu conheço. Por exemplo, a questão da prostituição. Sobre a questão da prostituição, não tenho religião sobre esse assunto. Acho que a prostituição não é uma profissão como qualquer outra, da mesma forma que trabalhar com matérias nucleares, como fazem centenas de milhares de trabalhadores imigrantes na Alemanha, não é um trabalho como qualquer outro. Não tenho dogma sobre o assunto, não posso falar no lugar dessas mulheres. O que eu sei é que quando as prostitutas se auto-organizam, é elas que devem falar, não sou eu que posso falar no lugar delas. É uma questão que é difícil a colocar hoje, porque é uma divisão, uma dicotomia, são cada vez mais agudas. E por que são agudas? Porque a situação, estamos diante de uma situação difícil, nova, em relação à nossa juventude. Certains d'entre nous ont beaucoup plus. Et donc, je pense que la question... Cette question de qu'est-ce que c'est le genre, est-ce que c'est encore un concept normatif, ou est-ce que c'est justement d'une part un principe d'ordre et d'autre part une manière de voir le monde à travers le prisme d'une vision de la différence de sexe. Parce que ça, c'est très important. Si c'est le second, cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'économie significa que não podemos fazer a economia de enfrentar com a questão da pluralidade. Não a pluralidade bonzinha do liberalismo, cada faz o que quer, mas ao fato que o significado da liberdade, o significado da igualdade, o significado da solidariedade não é o mesmo segundo as histórias de cada mulher, de cada tipo de mulheres. Dans la plupart des pays qui sont des pays, disons, peuplés des populations plusieurs, d'origine plusieurs, ne sont pas les mêmes. En France, il y a des Iraniennes qui sont farouchement contre le voile et farouchement contre la loi contre le voile. Elles ne sont pas les mêmes. Les uns sont réfugiés du Shah, les autres sont réfugiés de Khomeini. Je pense que c'est très important de se confronter à des exemples vraiment très rapides. Rápidos. Minuto eu vou terminar. Ce sont des exemples vraiment très simples et très rapides. Mais c'est pour dire que repenser temos que repensar le rapport entre le genre entre o gênero e o feminismo comme un movimento que prometia que nascer
mulher não é tudo, que cada uma tem a possibilidade nas condições de ser diferente daquilo que nasceu. Essa promessa do feminismo ela tem que estar viva ainda hoje, e ela exige que repensemos o gênero e as práticas, que não tive tempo de falar, as práticas políticas que isso pode conduzir. Quero terminar com isso. Queria dizer só uma palavra. Penso que a revista do Pagou tem um papel muito importante nessa reflexão, nessa discussão, nesse debate e essa confrontação. A pluralidade não é fácil. É uma luta e o antagonismo que mostra que o feminismo, o gênero, é de natureza política. Muito obrigado. Obrigada, professora Eleni Varricá. Agora eu passo a palavra para a Zia Zanotto, professora. Primeiro, eu queria dar uma boa tarde a todas e todos e agradecer muitíssimo ao Pagou o convite de estar aqui, entre tantas amigas e amigos e entre tantos estudiosos e interessados pelo feminismo e pelo gênero. Eu me deparo... Estava pensando, dizia Eleni, aqui é uma mesa de feminismo e gênero. Bom, eu não vou discutir a questão da relação do feminismo teórico com gênero, e até faço uma propaganda que eu fiz um texto que vai sair no próximo Cadernos Pagou, sobre a utilização do gênero dentro da antropologia, no estudo da sexualidade e da diversidade de mulheres. Mas eu vou discutir o meu lado, colocando em análise o lado como, eu diria, diante de jovens feministas, será que eu sou uma feminista histórica? Né? Ou seja, nessa conversa com as jovens feministas, eu me sinto assim, como é que dizem? Jurássica. Bom, veja só. Então, e a questão que vem é uma questão que aparece não no início do feminismo, mas logo depois. O feminismo brasileiro nasce, que é uma questão que eu vou dizer, que eu vou tratar aqui, que é a relação do feminismo com o Estado. Então, essa relação, digamos assim, é uma relação que talvez tenha movido mais o feminismo, que eu diria, talvez não as novas formas de jovens feministas, que ficou muito claro, como a Marcha das Vadias, especialmente, os feminismos da internet, mas que colocam há muito tempo a questão da relação com o Estado como uma questão muito importante. Se eu fosse para o Chile, como estive, grande parte do feminismo é autônomo, o Estado, qual é a relação? No Brasil, a questão toda, ele nasce um feminismo de grupos pequenos, entre intelectuais, você tem intelectuais, você tem operários, eu participei de grupos que tinham negras, que tinham estudantes, que tinham mulheres, eu participei lá em Brasília, São Paulo não foi diferente, e até foi antecipado, Rio, em que a questão da diversidade, a questão da negritude, tudo que aparece depois, ela não aparecia como tal, mas era um grupo misto. Isso aqui era muito interessante, que às vezes eu falo assim, mas vocês jurássicas eram mulheres feministas brancas, eu com meus cabelos loiros de juventude, que eu sou morena, ou seja, meus cabelos não são assim, eu penso que fica muito difícil para eu dizer, não, nós não éramos
um grupo exclusivo, eram grupos de mulheres de esquerda, estudantes universitárias e de diferentes cores. O que não estava posto na mesa era a diversidade, porque o que estava posto na mesa era a democracia, a luta contra o Estado e a luta contra a ditadura. Então, essa diversidade se fez numa temática em que as mulheres, para falar das questões específicas, de fazer um seminário, como foi em 1975, seminário da condição feminina, para não dizer que era de feminismo, dentro do Ano Internacional da Mulher, que facilitou, em grande parte, a possibilidade de uma reunião pública entre mulheres e que dava na onda daquela dicotomia entre sociedade civil e Estado, em que nós éramos sociedade civil e, portanto, não éramos mulheres partidárias, a política que nós estávamos fazendo era enquanto direitos da sociedade civil. Essa questão que hoje, se a gente for discutir teoricamente entre o que é a sociedade civil e Estado, fica de uma forma absolutamente mais embaralhada, sem fronteiras claras. Mas, naquele momento, era o Estado, ditadura e os movimentos sociais feministas, pequenos grupos, e uma tentativa de chegada e de diálogo com o Estado e uma luta pela democracia. Então, eu queria dizer que, como antropóloga, rapidamente, no texto eu coloco um pouco algumas frases que nos colocam no campo internacional, na medida em que as mulheres que aqui começaram, se eram estudantes, operárias universitárias, eram também mulheres que foram exiladas, que voltaram, que se articulavam com mulheres que estavam nos Estados Unidos, França, Chile, e que, portanto, se nós pensarmos os primeiros jornais, revistas feitas por mulheres, inclusive, né, Marisa Correia, que não está aqui, participou disso, né, então eu achei, vamos realmente colocar da importância desses primeiros jornais, e é interessante você colocar que, na palavra de nós mulheres, no editorial número 1, desde que nascemos, nós mulheres ouvimos em casa, na escola, no trabalho, na rua, em todos os lugares, que nossa função na vida é casar e ter filhos. Quando vamos procurar um emprego, sempre encontramos mais dificuldades que o homem, porque somos mulheres. Nós, mulheres, queremos, junto com os homens, lutar por uma sociedade mais justa. No outro jornal, também, Brasil Mulher, aparece: queremos falar dos problemas que são comuns a todas as mulheres do mundo. Queremos falar também das soluções encontradas aqui em lugares distantes. No entanto, queremos discuti-las em função de nossa realidade brasileira e latino-americana. E, finalmente, Brasil Mulher deseja incorporar-se à imprensa democrática que, em meio a batalhas, o Brasil vê seguir. Tem um trabalho muito importante da Rosalina Leite sobre essas primeiras revistas femininas. Mas o que eu queria aqui trazer é que, se nós formos olhar para Paris, já que Hélène Varicard está aqui, não por isso, porque eu já escrevi antes, quando você pega o jornal Torchon Le Bril, de 70 a 72, que permanece, tem uma semelhança de proposta, porque a questão está articulada. A qualquer lugar que te encontres, acabarás por reencontrar irmãs parecidas contigo, oprimidas e doentes desta opressão, que colocarão um dia seu problema em termos que lhes serão próprios, numa linguagem que passará pelo corpo e pela vida, lá onde se encontra a verdadeira expressão. Então, se falava muito na politização da vida privada. Sim, é a politização da vida privada, mas vejam que não é só. Imediatamente, essa dicotomia, você entra numa esfera que está proibida, que é o privado, portanto, a ênfase na politização privada, nas análises que sempre se fizeram, mas, desde tempo, é tudo que está em jogo. É a relação das mulheres no público e a relação das mulheres no privado. Sempre no feminismo está. Então, quando a gente pensa, o Brasil tem esse lado de ter contra o Estado, a fala francesa também fala de uma politização, se reúne, vamos pensar as nossas vidas conjugais, os nossos filhos, etc., mas vamos pensar o lugar onde estamos nessa sociedade, nesse Estado. Então, evidentemente, a luta
pelo aborto, pela contracepção na França, mostram que este feminismo francês também coloca em jogo a questão pública. No Brasil, a questão é mais premente, porque nós estamos em plena ditadura. Então, nesse momento, todos os seminários que se fazem são seminários praticamente, digamos assim, vigiados, com dificuldades absolutamente fortes. Vai ser exatamente nessa época de transição que o movimento feminista começa, da abertura, né, começa a aparecer. E logo a relação com o Estado vem. São Paulo, Minas, procurando conselhos, procurando não uma relação com o Estado, mas participar de colegiados que consigam ser ouvidos pelo Estado, que são os primeiros conselhos, em Minas e São Paulo. Depois a questão das delegacias. Em 85, nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 85, 89, você tem o feminismo fazendo um efeito no lobby da Constituinte, e a igualdade de gênero que a gente fala está lá, porque havia um contexto favorável, porque havia uma pressão política fantástica naquele momento. Tem a queda de 89 para diante, você tem... Acaba-se o fundo para o Conselho Nacional, as conselheiras saem e volta-se aí para pensar um pouquinho hoje. O ano eleitoral 1994, as mulheres fazem uma plataforma do que seria uma política para as mulheres. E aí nós estamos na volta, nos anos 90, em que o feminismo se estabelece daqueles primeiros grupos que eram universitários, na casa de alguém, SOS, violência, etc., eles se organizam, que diz que é a década das organizações não governamentais. Eles se organizam em organizações não governamentais, eles têm apoio, em grande parte, não era um grande apoio, mas era um apoio razoável, perto do que se tem hoje, em relação a determinadas organizações não governamentais internacionais e a própria política de Estado. Então, você tem a formação de grandes redes. Então, nesse momento, você tem, de novo, uma procura muito em relação de proposição de leis, e você tem ganhos no movimento feminista, você tem a lei do assédio sexual, você tem as normas técnicas de violência contra a mulher, as normas técnicas de poder atender as mulheres que foram estupradas, as normas técnicas de saúde integral da mulher, ou seja, você tem um plano de assistência integral da saúde, você tem um grande ganho na época de 90 e 2000. A relação mais próxima com o Estado vai se dar no governo Lula, porque o governo Lula, com a proposta de conferências, e aí, para o que o feminismo propõe? Se pensarem, primeiro ele muda o conselho. O conselho são 13 representantes da sociedade civil, 20, ao contrário, coordenações estaduais e municipais, grande parte feministas. No segundo conselho são sindicais, mulheres profissionais, ou seja, há uma articulação proposta pelo Estado, que vai além da proposição das feministas, que coloca num círculo mulheres que lutam pelo feminismo, mas que não são necessariamente as jurássicas feministas, mas são as mulheres, nem as novas feministas, porque as novas feministas não aparecem só hoje, elas aparecem bem durante todo o decorrer desse tempo, nas redes feministas, na articulação de mulheres brasileiras que tem uma amplidão nacional. Então, nós temos realmente redes muito bem formadas. E é interessante que essas redes, se você pensar uma organização ONG como a CFEMEA, coloca na sua página da internet toda a relação dos novos movimentos feministas. Ou seja, há uma ideia no Brasil de você articular todas as formas de feminista. Então, está aberto. As novas redes, os novos grupos, os novos blogs, todos para poderem fazer essa comunicação. Do ponto de vista também do Estado, você tem determinadas propostas. Em 2004, nós temos aqueles grandes questões, que são a autonomia das mulheres, autonomia e igualdade no mundo do trabalho,
educação inclusiva não racista, não homofóbica e não lesbofóbica, saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, gestão e monitoramento do plano. Essa é uma proposta que vai da articulação das mulheres feministas dentro da própria Secretaria de Políticas das Mulheres, que vai para a conferência. Não está lá a questão mais polêmica, que é a questão dos direitos reprodutivos, do direito à interrupção da gravidez. Ela aparece na conferência, contra a vontade do governo, e mesmo assim se vai pretender que se transforme num projeto. Depois eu volto a esse projeto. Na segunda conferência, em 2007, só para pensar um pouquinho os temas pelos quais houve essa conversa e políticas públicas realizadas de desenvolvimento sustentável, direito à terra, moradia digna nos meios rural e urbano, comunidades tradicionais, cultura e comunicação, enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia separados, não dentro da educação. Ou seja, se a gente olhar a segunda conferência de 2007, o que está posto aqui é a diversidade do movimento chegou dentro do movimento e chegou na relação com o Estado. Então, isso muda, porque os direitos das mulheres, aqui da diversidade, se está longe de pensar as mulheres como um grupo único. Todas as diferenças e diversidades estão postas na relação com o governo e nas disputas internas. Então, elas estão postas. E é interessante que, evidentemente, está presente também alguma coisa que é jovens e idosas. Não sei quem entrou primeiro, se foram as idosas que quiseram ou as jovens que quiseram. Mas é interessante que, na conferência, houve o cuidado. Eu me lembro nisso aí que não tinham tantas jovens ainda, agora que nós temos mais Secretaria da Juventude, enfim, há uma organização dos movimentos jovens que vem diretamente, digamos, da sociedade civil, mas que vem direto também pelo próprio Estado. É interessante verificar essa relação. Então, o que eu tentaria dizer é que tem uma frase da Jaqueline que é muito interessante, que ela diz assim, numa fala que ela faz na conferência: corremos e corremos, ora na sociedade civil. Jaqueline Pitangui é uma das feministas que é teórica, feminista militante, foi presidente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Corremos e corremos, ora na sociedade civil, ora no governo. Acertamos muitas vezes e, frequentemente, não avançamos, porque estamos defendendo espaços conquistados no território da política, caracterizado por embates, tensões, alianças e negociações. Então, eu queria dizer, e que eu teria muito mais coisa a falar, mas eu queria dizer que a grande tensão, a grande negociação que está sendo feita, e que mudou os termos da negociação da relação com o feminismo e Estado, eu faço marco, não na eleição de 2010, como muitos fizeram, mas, para mim, o marco é 2005, 2006. Quando, em 2005 e 2006, há uma proposta para a legalização do aborto, e, na mesma época, ocorre a crítica ao governo através do mensalão. As condições se tornaram propícias à troca de moedas políticas que a gente está acostumado, quem segue as conferências mundiais, você troca desenvolvimento por direitos humanos, são trocas negociadas. Naquele momento, a troca foi feita. Apoio da CNBB, desde que você retirasse o projeto do aborto, ou pelo menos não levasse adiante. Surgem, então, a Frente Parlamentar contra o Aborto, e essa pela família, pelo planejamento familiar, e aí aquilo que era sempre, me lembro quando nós éramos vanguardistas, tantos conservadores contra nós, falar em divórcio era impossível, só que nós éramos a vanguarda progressista. Hoje, nós estamos, de alguma forma, sendo, nós feministas e o movimento LGBT como tal, estão basicamente demonizados, né? Então, me lembro, não pelos evangélicos ou pelos católicos enquanto religiosos, mas pelos proeminentes políticos que levam adiante a bancada evangélica
e os católicos. E aí o que é posto lá é que é necessário pensar o gênero no sentido... Gênero não é uma palavra bem grata, saiu do Plano Nacional de Educação, etc. Mas é pensado a família, a salvação nacional. Então, tem uma pastora que fala assim, um pouco no sentido iluminista, ela diz assim, que é uma pastora, não são todas, que a igreja saia daqui para fora, que brilhe e que ilumine a escuridão da política. Vamos à política. Então, a ideia da salvação nacional. Então, quando você pensa uma questão da disputa, é uma questão que eu digo, será que tudo é normativo, assim como o feminismo também normatiza formas de vestimentos que pode ter, usa véu ou não usa véu? Mas é muito mais, é outra coisa. É uma imposição moral obrigatória, quando a verdade perde a liberdade religiosa, porque é um estado de imposição moral e uma possibilidade de perda do Estado laico. Enquanto eu acho que as nossas normatizações feministas do LGBT, que a gente vai construindo, desconstruindo, refazendo e desfazendo formas e estilos de vida, nós jamais impomos aos outros. Então, é uma questão que, para mim, está a verdadeira ética, porque a ética implica a diversidade e o respeito do outro, e não a imposição moral. Então, eu acho que, quando se diz, nós todos disciplinamos, como nos dizem, na violência contra a mulher, tem toda uma justiça que está disciplinando as mulheres, judicializando a família, entrando no privado, e aí volta o começo da minha fala, então, volta de novo, que o privado deve ser livre, mas que privado é esse? É uma organização familiar, autoritária, e volto aos princípios que eu não uso muito, mas os princípios patriarcais, é o poder pátrio que está de volta. Quando você tem uma conferência de Cário que propõe a volta às famílias, é de volta a volta ao poder pátrio, que é impositivo, e não uma ética plural. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada, professora Lia.